Eu também acho que eu sou a Jéssica. Então, Natália, eu gravo a nossa aula, tá? Porque eu te disponibilizo ela depois, só para você, no Uhum, privado. Porque aí é bom que se você quiser rever alguma coisa, você pode, ok. tá? Isso ajuda bastante. Eu vou pegar aqui a lista do professor Rômulo, né? Eu já tinha até feito bastante exercício dessas listas desse professor, porque teve um concurso, não sei que dia que foi, gente, teve um concurso agora há pouco em Belo Horizonte. Eu acho que é Que dos professores, né? a menina era até enfermeira. Acho que Ah, tinha a da FEMIG, era da FEMIG. teve mesmo. Aí eu fui e fiz essa lista, uma lista desse professor com ela e Uhum, tal. E eu uso ela bastante também para os meus alunos de Cefet, porque as provas hoje em dia elas estão muito na vibe do raciocínio lógico, né? sim. Então, deixa eu ir descendo aqui para poder pegar os exercícios. Bem, por exemplo, vamos lá só para eu ter uma ideia do que você está precisando mais. Por exemplo, essa primeira aqui, essas ordens de fazer operações matemáticas para você tá tranquilo, tem que fazer primeiro a multiplicação, aí depois a soma e a Ah, isso, subtração. isso é tranquilo para mim. Agora, o resto, eu eu olho a questão e não consigo fazer. Certo. Ah, tá. Tem alguma específica que você já olhou, que você queria que eu fizesse? Olha, essas desses probleminhas aqui, tipo essas Ah, 5, eu uhum. também tenho dificuldade. É o que eu tenho mais dificuldade, eu acho que cai bastante esse tipo de Sim. questão. Vamos ver essa daqui então, só para a gente ter um start. Ok. Deixa eu fazendo uma outra aqui para os meus alunos. Memória é o recurso suficiente para concluir a operação. Ué, que loucura é essa, gente? Peraí, só um segundo. Deixa eu fechar e abrir de novo. Ô, Jéssica, eu esqueci de falar que eu sou de humanas, tá? Eu sou formada em ciências sociais. Não, menina, mas fica tranquila. A pessoa, quando é de humanas, ela tem uma interpretação de texto boa. E isso ajuda muito em problema de raciocínio lógico, sabe? Porque Bacana. eu vejo o que falta muito nos alunos Uhum. é ler o texto e não entender o que está sendo falado. Tá vendo a minha tela, não tá? Tô. Olha só, Francisco compra semanalmente 10 bandejas de 30 ovos cada. Na última semana, no entanto, ele comprou a mesma quantidade de ovos em caixas de uma dúzia. Assinale a opção que indica o número de caixas que Francisco recebeu nessa última semana. A quantidade de ovos é igual. Então, nós vamos montar uma pequena equação aqui. Antes era 10 vezes 30, ok? Ok. Agora vai ser 12, porque a caixa é dúzia, uma quantidade X que vai dar a mesma quantidade de ovos. Uhum. Se você entender isso aqui equacionado, sua vida muda. Porque é claro que a pessoa poderia fazer assim, ó, 30 vezes 10 é igual a 300, e depois fazer 300 dividido por 12, que vai dar 25. Porque Uhum. você divide aqui, ó. Vamos fazer a conta aqui. 30 por 12 é 2, que dá 24. Sobra 6. Aí eu desço 0, dá 5, né? 5 Uhum. vezes 12, 60. Então vão ser 25 caixas. Agora, por que eu tento falar com os meus alunos para fazer mais dessa forma que eu chamo forma equacionada? Uhum. Porque é o seguinte, quando você tem só operações de multiplicação e divisão numa equação, você vai passar o cara que está com um x para o outro lado dividindo, porque ele está multiplicando o x, e na equação a gente aplica as operações inversas. Soma, o inverso subtração, multiplicação, divisão, potência e radiciação. Uhum. Certo? Então, como o 12 estava multiplicando o x, eu passo ele dividindo. Porque aí você consegue enxergar que você não precisa fazer divisão na chave com 2 dígitos. Porque às vezes você Uhum. tem que ficar testando. Então, é mais simples a gente fazer assim, ó. Eu vou simplificar o 10 com o 12, dividindo por 2. Aqui dá 5 e aqui dá 6, ok? Ok. E o 30 por 6 dá 5. E 5 vezes 5 é 25. Então você faz a conta numa ordem mais estratégica que você vai economizar tempo na hora da prova. Porque tem algumas provas que o tempo é muito corrido, né? É verdade. Por exemplo, eu fiz a do IBGE, né? Eu não sei se você viu se que teve o processo seletivo. Foi para a CM, a CS, há um tempinho atrás. Eu Isso. fiz também essa prova. Essa prova foi em setembro agora. Ah, não, então não foi essa não, eu fiz ano Mas é passado. o mesmo cargo. Uhum. E aí eu fui bem em todas as questões. Matemática eu acertei 3. Eu poderia ter ficado nos primeiros lugares. Eu fiquei em oitavo.
Mas eu poderia ter ficado nos primeiros lugares por conta da matemática, eu não consegui fazer a prova. É tipo assim, é porque a gente acostuma fazer matemática, eu diria, numa ordem de fazer cálculo um pouquinho mais difícil do que deveria, certo? Porque tem alguns probleminhas que, claro, você tem uma lógica, você sabe que você vai ter que multiplicar, depois dividir, depois fazer uma continha de menos. Só que às vezes, como a gente está um pouquinho enferrujado no cálculo, a gente pode fazer essa conta numa ordem muito difícil. Vamos ver essa daqui, olha. Em uma farmácia, João comprou 6 sabonetes iguais e 4 tubos de pasta de dente. Os preços do sabonete, ó, de cada tubo de pasta de dente. Observe uma coisa, aqui, isso aqui é pegadinha, ó. Ele primeiro fala do sabonete, depois ele fala da pasta de dente. Aí aqui a pasta de dente, né? Quando você tá nervoso na prova, o seu cérebro tende a associar a primeira informação com a primeira aqui. Aí ele mudou. Ele falou, a pasta de dente é 2,30, que foi a coisa que ele mencionou segundo. Entendi, verdade. Não, desculpa. Ele foi na ordem respectiva. Aqui, ó. Cada sabonete, cada pasta são 2,30 e coisa. Então aqui tá certo. Mas isso é bem comum deles fazerem, eles trocarem para ver se você tá atento. Aí você multiplica pelo valor errado. Entendeu? Então sempre tem que estar atento. Aí ele pagou na compra com uma nota de 50, qual que vai ser o troco? Você vai multiplicar 2,30 vezes 6, correto? Correto. 4 vezes 4,55. 4 vezes 4,55. E aí depois você vai somar esses dois valores e vai subtrair 50 menos isso. Vou fazer aqui com você para ver como é que você está lembrando de conta com vírgula, que às vezes é um problema. 0, aqui dá 18, vai 1, 12, 13. Tranquilo aqui? Tranquilo. Aqui, 20 vai 2, 22 vai 2, 16, 18. 18 e 20. Pronto. Isso, vou somar isso aqui com isso, ó, os 20 centavos aqui com 80 vai dar R$1. Aí vai passar para cá somando. 18 mais 13 dá 31 mais 1, 32. Então vou fazer R$30. 18. Desculpa, R$50 menos 32 dá 18. Tranquilo? Tranquilo. Essa foi tranquila. Observa uma coisa. Quando você faz conta com um número pensando em dinheiro, dificilmente você erra. Porque você já está acostumado com a lida de mexer com dinheiro. Essa é uma dica. Toda vez que você for fazer qualquer conta, você pensa em dinheiro, porque aquilo ali vai facilitar o seu cérebro a não querer errar. Você não quer levar prejuízo. Por exemplo, olha só. Se você tiver R$5,50 e for dividir isso em moedas de 25, você vai pensar assim, ó, R$1 é 4 moedas, não é? De 25 centavos. Então, R$5 são 20 moedas, concorda? Concordo. Se você tiver que trocar mais 2, porque tem 50 centavos aqui, então vai dar 22. Ou seja, se você dividir o número 550 por 25, vai dar 22. Você consegue fazer essa conta pensando em dinheiro. Tipo assim, você otimiza a velocidade do cálculo na hora da prova e tem menos probabilidade de errar do que fazendo armado. Porque quando a gente faz armado assim, ó, né, você tem que ficar raciocinando. Cabe quantas vezes o 25 dentro de 55? Aí você pensa 2. Aí aqui dá 50, sobra 5. Aí aqui desce esse 50, dá 2 de novo, que dá 0, 0, sobra resto nenhum, né? Pronto, só que você tá gastando tempo. Aqui você já enxerga a divisibilidade, ó, mais rápido se você pensar em dinheiro. Isso facilita muito a vida. Pensar em grana. Deixa eu pegar uma outra questão aqui. Essas de probleminha, que é tipo assim, bem cotidiana, eu acho mais tranquila. O que você acha? Mais ou menos, depende. É porque tem algumas, por exemplo, essa aqui ela é mais conteudista, ó. Ela vai cair no que a gente chama de MMC e MDC, né? Vamos ver o que você está lembrando desse assunto. João recebeu 32 relatórios verdes e 40 vermelhos. Ele deve colocar esses relatórios em envelopes da seguinte forma. Todos devem conter a mesma quantidade. A palavra aqui, ó, comum. Tá vendo? Uma quantidade comum. Nenhum envelope deve misturar de cores diferentes. Cumprindo as exigências, o menor número de envelopes que ele deverá utilizar é... Bem, primeiro, a ideia aqui é dividir essas fichas, sei lá, relatórios, em envelopes. Então, você vai dividir algo. Entendi. Se você dividir uma coisa no maior número possível, você vai ter o mínimo de envelopes.
Pensa em roupas. Se você colocar muita roupa numa gaveta só, você vai conseguir colocar em menos gavetas. Ou seja, a ideia aqui é a gente tirar o MDC, que é o máximo divisor comum entre os números. Só que o que acontece? A palavra aqui é máximo, mas ele falou o menor número, aí o aluno confunde com MMC. E na hora ele fica pensando, MMC ou MDC? O contexto do problema te dá uma ideia de divisão. Então, é máximo divisor comum, que nós vamos tirar. Aí, olha só, entre 32 e 40, você consegue pensar no maior número que você consegue dividir eles? Por 8? Isso, é 8, ok? O MDC é o maior número da tabuada dos dois números. Só que, tipo assim, se você não lembrar, existe um dispositivo para fazer esse cálculo. É colocar os números aqui e fatorar. Você começa dividindo o número por 2, porque ele é par, ambos. Se você consegue dividir ambos, você circula. 32, aqui é 16, aqui é 20. Dá por 2 de novo, e ambos. Então, eu vou circular. Aqui dá 8 e aqui dá 10. Dá por 2 de novo, ambos, eu vou circular. 4 e 5. Agora, dá por 2, mas é só esse. Então, não vou circular, entendeu? Não pode. Quando não é por todo mundo, você não circula. Dá por 2 de novo. Aqui dá 1, aqui dá 5. Agora, por 5, só dá esse. Então, não circula, acabou. O MC é só os números que você circulou. 8. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O MMC é todos os números multiplicados. Aí eu vou te dar uma outra dica. Você vai fazer assim, quando tiver o 5 na jogada... ele só divide por 5 e por 0, né? Isso. Quando tiver o 5, que você tiver que fazer uma multiplicação com vários fatores e tem um 5. Você junta um 5 com um número par, porque vai terminar em 0. Então eu junto 5 com 2 aqui, vai dar 10. Coloco o 0 no final. E aí só faz a conta com esse resto, ó. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então, o MMC é 160. E o MDC é 8. Esse problema aqui é um problema de MDC, porque eu estou dividindo os números. Os envelopes lá em coisa. Só que aí é aqui que mora o golpe, aqui que mora o perigo. Olha só. Você achou 8, você está estressado na hora da prova e quer marcar a letra A. Só que 8 é a quantidade de envelopes de relatório, vai ficar em cada envelope. Mas ele te pediu a quantidade de envelopes. Então, você tem 72 fichas. Você vai dividir em 8 cada. 72 dividido por 8, 9. Letra B. Nossa. É aqui que tá o negócio. Todo mundo erra essa questão. Caiu ano passado no Coltec, eu dou aula para menino de colégio técnico. Eles erram isso aqui, porque tirou o MDC ou o MMC, que seja, tem a resposta sempre, 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 sempre. Mas não necessariamente ela é a pergunta. Ele poderia falar quantos relatórios vai ficar em cada envelope. Aí é 8. Agora ele pediu a quantidade de envelopes. Então você tem que dividir por 8 e achar o nome. Entendeu? Entendi. É pegadinha velha essa daí, ó. E o que você acha, assim, da banca FGV, o que ela cobra? Olha, esses exercícios aqui, como eu já tinha te falado que eu já tinha feito, eu achei relativamente tranquilo, né? Não acho nada demais. É porque tem algumas bancas, eu não sei se é a CESP, eu até te mandei uns vídeos, tem umas que é de verdadeiro ou falso. Aí é CESP, Sebrasp. Nossa, aí é um Deus nos acuda quando é assim, porque se você errar uma, você perde um ponto que você tinha acertado, né? Isso aí é tenso. Aqui, ó. Aqui nós temos uma questão de regra de 3 composta. Também essa eu não lembro. Eu te mandei um vídeo lá, depois você dá uma assistida. Mas só pra gente fazer aqui a questão. Ó, sabe-se que 3 recenseadores com a mesma capacidade de trabalho entrevistam 360 pessoas em 8 dias. Por que isso aqui é uma regra de 3 composta? Porque você tem unidades aqui, ó, muita unidade. Pessoas vão entrevistar outras pessoas em 8 dias. Então é como se fosse assim, pedreiros construindo muros em 8 dias. Faxineiras limpando não sei quantos metros quadrados de casa em quantas horas. Quando você tem 3 unidades ou mais, o problema ele é regra de 3 composta. Se for 2, é simples. Então, existe um negócio que eu apelidei de X da Xuxa, que é o seguinte, que a regra de 3, a ideia é multiplicar cruzado, né? Então, nós vamos pensar sempre nos problemas assim, o que eu gasto? Ou o que eu preciso? Para o quê? Então, é assim, ó, eu preciso de 3 recenseadores
e 8 dias para fazer o quê? Entrevistar 360 pessoas. Aí, se o número de dias vai ser a quantidade X de número de dias, a pergunta, que 2 recenseadores vai fazer 510 pessoas. Então, você tem que ler o problema, porque o problema está na linguagem portuguesa. Quando você for passar para matemática, você tem que ser um pouquinho mais assim, não encher linguiça. Você fala, eu preciso de 3 pessoas, 8 dias para fazer 360 entrevistas. Então, com 2 pessoas, X dias para fazer 510 entrevistas. Quando você esquematiza esse algoritmo, você vai multiplicar cruzado. Então, é o gasto e a produção. Gasto e produção, que eu preciso para. Vou multiplicar cruzado assim, ó. Igualzinho na regra de 3 simples. 2 vezes x vezes 360 é igual a 3 vezes 8 vezes 510. Tranquilo? Não, até aí tá. Aí aqui que mora a questão. Se você for fazer essa conta, 3 vezes 8 vezes 510, você vai gerar um número desse tamanho. 2 vezes 360, desse tamanho. Se você tiver calculadora, é óbvio que você vai fazer desse jeito. Mas na prova você não tem. Então você vai ter que lançar a mão de uma estratégia de cálculo para não gastar seu tempo todo fazendo a conta armada. Porque aqui você faz 3 vezes 8, 24. 510 vezes 24, dá um número grande. Aí isso aqui dá 720. Aí você vai ter que dividir por 720. 720 tem 2 algarismos, né? Porque o zero é inútil. Então você pensa, eu vou dividir um número por 72, eu vou ter que ficar fazendo teste. É chato. Então eu já te convenci de que não é muito estratégico. Você vai fazer o seguinte: você vai pegar 3 vezes 8 vezes 510 e vai passar os caras que estão com x pro outro lado dividido. Que no caso é o 2 vezes o 360. Por quê? O contrário da multiplicação é a divisão. Então você mandou para baixo. Até aqui tranquilo. Tá tranquilo. Aí agora olha só, o 0 você tem permissão para cortar. Só 0 pode fazer isso. E tem que ser a mesma quantidade. Quer dizer, se eu tivesse mais um 0 aqui em cima, eu não ia poder cortar 2, porque embaixo só tem 1. Corta a mesma quantidade de 0 em cima e embaixo. Aí agora eu vou fazer as contas, uma de cada vez, olha. Por exemplo, 8 dá por 2, que dá 4. E 36 dá por 4, que dá 9. E 9 dá por 3, que dá 3. E 51 dividido por 3 é 17. Então, esse X, ele é 17. Letra D. Só que aí você nunca vai ver o X e vai marcar, correndo, zananzado. Você tem que ler o comando final. Número de dias que 2 recenseadores levarão para entrevistar 510 pessoas. 17 é a resposta mesmo, então é letra D. Porque às vezes ele pode perguntar assim, o número de dias a mais que eles vão precisar. Entendeu? Entendi. Aí você tem que fazer uma continha de menos para ver quanto que falta. Então, é porque a gente o nosso cérebro é muito enganador. Se você vê um X e vê a alternativa com um X, você quer marcar, mas nunca deixe de ler o comando final antes de marcar o gabarito. Você entendeu essa cortaiada que eu fiz aqui? Entendi. Isso eu chamo de mão de tesoura. Por quê? O que acontece? Eu dou aula muito para adolescente, então eu tenho minhas gírias com eles. Mas, nossa época, eu acredito que a gente deve ter mais ou menos a mesma idade, a gente era obrigado a aprender tabuada. E os meninos, hoje em dia, eles não sabem mais. Eles não têm paciência. Eu estava tendo aula com outro professor antes de você, e ele dá aula para criança mesmo, até uns 10 anos. Ele falou que as crianças não sabem tabuada. Não sabem. Aí o que acontece? Quando eu vou fazer isso aqui, eles ficam loucos, porque eles não sabem a tabuada, não sabem dividir. Aí o que eles fazem? Eles criam um número gigantesco para depois fazer uma divisão na chave com 2 algarismos, porque não sabem a tabuada. Nós não fomos feitos para fazer conta gigante. Nós somos feitos para fazer conta com a tabuada. Então, assim, queridos coitados. Eu vou pegar mais uma aqui. Essa aqui é a regra de 3 composta. Essa 33. E aí, elas vão tendo algumas especificidades, né? Porque nem sempre vai ser só a pergunta óbvia. Às vezes acontece uma intercorrência no problema. Olha só, suponha que uma fábrica tenha 10 funcionários que trabalham 8 horas por dia, por 5 dias seguidos, produzindo 12 unidades de um produto. Então, aqui tá vendo que ela é composta porque tem muita coisa envolvida. Funcionário, horas por dia, dia e uma quantidade X de produto. Então, essa é a primeira perna lá do X. Então, eu preciso de 10 pessoas,
preciso de 8 horas por dia e preciso de 5 dias para fazer o quê? 12. O verbo produzir, né? 12 produtos. Então, é sempre assim, eu preciso de para. Suponha que houve um corte de 50% no total de funcionários. Então, antes eu tinha 10, agora eu vou ter 5. Coloca aqui, porque é um gasto. E que os que permaneceram passaram a trabalhar por 10 dias seguidos. Então, antes eram 5 dias, né? Então, vai ser 10 dias. Tendo que alcançar uma meta de produzir 50% a mais do que antes. Então, 50% a mais de 12 dá 18, concorda? Concordo. Porque vai aumentar 6, né? Assinar a opção que indica o número de horas por dia que os trabalhadores que sobraram terão que trabalhar para atingir a meta. X. Então, é uma questão da gente ler com um pouquinho mais de resumo. Eu preciso de 10 pessoas trabalhando 8 horas por dia durante 5 dias para produzir 12. Se eu tiver 5 pessoas trabalhando 10 dias, quantas horas X por dia para eles produzirem 18? Aí agora é multiplicar cruzado, sem fazer conta. Você não vai multiplicar, mesmo que a conta seja fácil. Porque, por exemplo, 5 vezes 10 é 50. Aí se você multiplicar, beleza. Só que tem um 10 aqui que eu já vi que vai contar do outro lado. Então é por isso que você não faz a conta, você deixa ela indicada. Então fica assim, ó, 5 vezes 10 vezes x vezes 12 é igual a 10 vezes 8 vezes 5 vezes 18. Aqui e aqui, ok? Ok. Se o número for igual, aqui ó, detalhe, tá? Você pode fazer isso por quê? Porque tem uma igualdade e porque só tem multiplicação ou divisão na conta. Se tivesse divisão também podia. Se tiver um sinal de mais aqui, ó, acabou, você não pode fazer isso. Tá? Mas regra de 3 compostos, em geral, é sempre assim, é multiplicação. Eu posso cortar um 10 daqui com um 10 de cá. Porque uma equação é uma balança e o que você faz de um lado, você pode fazer do outro. Você não causa desequilíbrio. Então, se eu dividir por 10, que é cortar o 10 significa dividir por 10. De um lado e do outro, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu posso cortar o 5 aqui com o 5 aqui. E agora eu vou passar o 12 para lá dividir. Então, fica só 8 vezes 18 sobre o 12. Eu posso simplificar aqui por 6, ó, a tabuada do 6, tá vendo? Aqui vai dar 3 e aqui vai dar 2. E 8 por 2 é 4. E 4 vezes 3 é 12. Pronto. Letra B. Só que aí, antes de marcar, a gente lê para não ver se o nosso cérebro está querendo ferrar com a gente. Sinal é a opção que indica o número de horas que os trabalhadores vão ter que trabalhar para atingir a meta, 12. É porque ele podia perguntar horas a mais. Entendi. Aí ia ser 4. Entendeu? Porque antes era 8, né? Então, esse é um método muito, muito prático de você fazer problemas de regra de 3 composta. Porque eu não sei se você lembra, mas a maioria dos professores ensina por seta. E se for direto, você faz uma seta para cima, uma seta para baixo, aquilo ali é uma furada. Porque às vezes a gente não consegue entender se a grandeza é direta ou se é inversa. E aqui você não precisa pensar nisso. Entendeu? Entendi. Você só tem que pensar o seguinte, que uma coisa é o que você gasta e outra é o que você produz. E é um problema muito comum de cair em prova. Deixa eu ver se eu acho aqui mais um. Eu sei que tem, porque eu fiz essa lista. Aqui, ó. Essa aqui também é 44. Três impressoras iguais trabalhando juntas imprimiram as provas do concurso em 12 horas. Quantas impressoras trabalhando juntas realizariam o trabalho em? 4 impressoras, desculpa, trabalhando juntas realizariam o trabalho em. Aí aqui nós temos que pensar o seguinte: o que é gasto e o que é produção? Eu preciso de 3 impressoras e 12 horas para produzir uma coisa. Então aqui, ó, eu preciso de 3 impressoras, 12 horas para imprimir uma coisa. Esse 1 é o número 100% de um trabalho. Aí você coloca ele aqui só para ficar esquematizado. Eu preciso de 3 impressoras, 12 horas para fazer um trabalho, para fazer uma coisa, para limpar uma casa, para fazer uma viagem. Quando ele não fala o que vai ser feito, o número que vai ser feito, você coloca o número 1. Por quê? Você vai colocar em cima e embaixo a mesma coisa. Ó. 4 impressoras, então,
vão trabalhar juntas por uma quantidade X de horas para produzir o mesmo trabalho. Entendeu? Então, como é que vai ser? A gente vai multiplicar cruzado? O número 1 é neutro na multiplicação, você não precisa escrever ele. Vai ficar 4x é igual a 3 vezes 12. Para não perder o hábito, você vai passar o 4 para lá dividindo. Você não vai fazer aqui, apesar de ser uma conta fácil. 36 por 4 é 9. Só que você não faz isso para você obrigar o seu cérebro a sempre pensar na divisibilidade. Ó. O 4 dá para dividir com 12. Aqui vai dar 3. 3 vezes 3, 9. Eu não preciso, como você já percebeu, o 4 vai passar dividindo. Então, eu não preciso escrever a divisão. Porque eu já sei, eu já posso fazer assim, ó. 4 por 3, desculpa, 12 por 3, 12 por 4, 3. 3 vezes 3, 9, pronto, acabou. Certo? Certo. Isso aqui é uma regra de 3 simples, na verdade. É isso que eu ia te perguntar, porque eu tô percebendo que a regra de 3 é aquela simples. Essa aqui é simples, mas ela é inversamente proporcional. E é a mais problemática. Por quê? Porque quanto mais impressoras, menos tempo. E como na regra de 3 a gente está muito acostumado a sempre multiplicar cruzado, se você for tratar ela como regra de 3 simples, você vai multiplicar cruzado e vai errar. E tem a resposta que eu já vi. Olha só. Porque é assim, ó. Você pensa, 3 impressoras, eu preciso de 12 horas. Então, 4 impressoras vai ser X. Aí você multiplica cruzado, vai dar 16, olha lá, ó. 3x é igual a 48, que dá aqui. Passa o 3 dividindo, vai dar 16. X é igual a 48 por 3. Por que dá errado? Aí vai para 16, letra A. Para pensar, se você tiver mais impressoras, você vai fazer esse trabalho em menos tempo e não em mais tempo. É porque quando a regra de 3 ela é inversamente proporcional, você não multiplica cruzado, você multiplica na linha. Aí é assim o correto, ó, se você quiser fazer como se fosse simples. 3 vezes 12, 36. 4 vezes x, 4x, e vai passar dividindo, vai dar 9. E aí tá correto. Só que, para você unificar e fazer sempre de um jeito só, é melhor você fazer ela composta. Você pensa, o que eu preciso, o que eu gasto? Eu preciso de 3 impressoras 12 horas para fazer isso. Então, com 4 impressoras x horas para fazer a mesma coisa. Multiplica cruzado, não vai dar errado. Entendeu? Entendi. Eu não arrisco. Mesmo eu fazendo, tipo assim, entendendo que é uma regra de 3 inversa e é simples, eu prefiro tratar ela como composta, porque eu sempre faço a multiplicação cruzada. E não dá errado. Aqui, para ser parecido. Essa aqui também é, ó. É um problema muito comum, né? Essa também é simples e é inversa. Ó, 3 funcionários fazem determinado trabalho em 60 minutos. 5 funcionários com a mesma eficiência vão fazer quanto? Se você está aumentando o número de funcionários, você vai diminuir o tempo. Mas não pensa nisso. Você pensa assim, eu preciso de 3 pessoas e 60 minutos para fazer um trabalho. Se eu tiver 5 pessoas, quantos minutos para fazer o mesmo trabalho? Pronto, porque aí você não se põe em situação de risco. De esquecer e multiplicar cruzado quando não pode. Aqui sempre pode. Aí fica 5x é igual a 3 vezes 60. Eu consigo dividir 60 por 5, dá 12. Ok? 12 vezes 3, 36. É que eu tô pensando aqui que essa aí também tem que converter, né? Aqui dá 36 minutos, mas, por exemplo, tem a resposta errada, né? De 1 hora e 40 minutos. Se você fizesse por regra de 3 simples cruzando, ia dar uma dessas, eu aposto, quer ver? 3,60, 5x, multiplica aqui. 3x é igual a 60 vezes 5, divide aqui, vai dar 20, 20 vezes 5, 100. 100 minutos. 100 minutos é 1 hora e 40 minutos. Tá vendo? Sempre tem a resposta errada, que o aluno acha que é certo. 100 minutos é 1 hora, que é 60 mais 40. Por quê? Porque ele vai fazer por regra de 3, aqui, ó, e esquece que a regra de 3 não é diretamente, é inversamente. Por isso que se você sempre pensar o que você está gastando, o que você está produzindo, você não vai precisar pensar em nada. Vai dar certo. Ok? O correto ali é 36. E é tipo assim, é friamente calculado. O examinador sabe onde mora o erro. E ele sempre vai pôr o erro para a pessoa marcar. É ali que ele separa os homens dos meninos, né? Eu tinha visto uma questão aqui que também é muito comum, que é o seguinte, diagrama de Venn. Eu estava fazendo
teoria dos conjuntos, mas eu não cheguei nesse diagrama, não. Certo. Tem 2 tipos de diagrama que eu ensino para os meus alunos, que é o de Venn e o de árvore. Como assim? Existem conjuntos que você precisa fazer por diagrama de Venn, porque eles têm união. Por exemplo, quem tomou a vacina X e a Y, você pode ter tomado 2 ou 3 vacinas, então você tem união entre os conjuntos. Mas tem conjuntos que você não tem união, que você ou é um ou é outro. Por exemplo, ou é homem ou é mulher, ou mora na cidade de BH ou de Betim. Então, quando o seu conjunto é disjunto, que é uma opção só que pode, você não usa um diagrama de Venn, que eu vou te mostrar daqui a pouco a diferença. Aos 5 anos, toda criança deve tomar o reforço das vacinas tríplice e pólio. Uma pesquisa feita com 80 crianças que entraram no primeiro ano do fundamental mostrou que 54 tomaram tríplice, 52 pólio, 16 não tomaram nenhuma. O número de alunos que tomou a vacina é quanto? Que tomou as 2, tá? Você vai fazer o seguinte, a gente faz o desenho das bolinhas assim. Tríplice, pólio. Aqui, ó, a gente coloca o de universo, que é o total das pessoas, de 80, né? E 16 não tomaram nenhuma. Então, aqui dentro das bolinhas, você vai ver essa diferença que dá 64. Né? Porque eu já tirei 16 aqui, 64. Só que se você somar aqui, ó, 52 que tomou da tríplice com 54 que tomou ali, tá dando 108. Quer dizer, aqui dentro eu vou ter que enfiar 108 pessoas. É porque tem gente que repetiu. Então, a diferença é a repetição. Se eu fizer 108 menos 64, vai dar 44, não é? Isso é quem ficou com as 2. Letra B. Isso aí, no caso, é interseção que significa. Interseção, porque é as 2. Ele pergunta o número de alunos que tomou as 2. Aí, olha só para você ver. Para fechar o diagrama, eu faço assim, ó, 54 alunos, tríplice. Como deu 44 para cá, que foi essa diferença que eu vi ali, aqui tem que ser 10. 52 tomaram pólio, então faz 52 menos 44, 8, né? Aí agora eu somo só para ver se fechou, para você conferir. Aí aqui, ó, 54 mais 8, 44 mais 8, 52. Aqui dá 54, que ele falou. Somando tudo agora, ó, isso mais isso, quando você for fazer soma, você soma o que fecha com 10. Aqui dá 60, ó. Mais 10, 70. Tem alguma coisa errada. Nós erramos o conjunto. Porque não fechou. Tá vendo? É aqui que você... Ó, cuidado com aquele 44 lá. Ele não tá aqui, não é à toa. Tá? Vou fazer a conta de novo. Ele falou que 80 crianças, 16 não tomaram nenhuma. Deixa eu conferir. 80 menos 16 dá 64. Tá? 64. Aí eu somo 54 com 52. Ah, dá 106. Que povo ordinário! Olha só. Sabe o que ele faz? Porque você tá somando, vai dar 6. 54 com 52. Só que 2 vezes 4, 8. Ele sabe até esse erro que você comete. Por isso que o 44 tá ali, não é à toa. Aqui é 42, ó. E é 42. Deixa eu pôr uma cor escura, senão você não vai enxergar. Aqui, ó, é 42. Esse povo aqui dá as unhas demais. Pronto. Aí agora sim. 52 tomaram de pólio, então aqui é 10, porque você já completou com 42 aqui. Ali 8, então, né? Aqui 8. Aí agora sim, sempre confere, porque a gente sempre erra. Não tem isso, todo mundo erra. E eu acho que eu errei de novo aqui. O que é isso, gente? Que bruxaria é essa? 14. Aqui é 14. Pera, 12. 54 menos 42, 12. Agora vai fechar. Aí aqui, ó, pra você somar fácil de cabeça, vou fazer essas gatas que eu tô fazendo aqui, você soma aqui, deu 54, aí somando com esse vai fechar redondo, porque 6 e o 4 fecha em 10, né? 70, 80. Aí sim, pronto. Então é realmente 42. Mas sabe, a prova ela não é inocente. Às vezes a gente não percebe, até as alternativas elas estão ali para erros de continha que a gente faz na cabeça. Isso
para 2 conjuntos, né? Você pode ter 3, até 3 costuma cair. Esse 12 e esse 10, como que você chegou neles? Eu fiz 52, porque é alunos da Poli. Então, aqui tudo tem que ter 52 pessoas. Se eu já pus 42, tem que ser 10 para cá. Entendi. E 54 aqui, eu subtraí, deu 12. Uhum. Entendeu? Vamos pegar mais um? É dessa. Deixa eu ver se eu acho. Essa aqui parece que é negócio de cachorro. Ó, não, essa é proporção. Depois eu volto. Essa aqui é 50. Estudantes praticam judô, natação e basquete, sendo todos eles praticam pelo menos um desses esportes. Então aqui nós temos 3, tá vendo? Uhum. Então nós temos que fazer 3 círculos. E a gente dá nome aos 2. Judô, natação e basquete. Sendo que todos eles praticam pelo menos um. Tá? Há 15 que praticam judô, 17 natação e 12 que praticam basquete. Há 10 que praticam pelo menos 2 esportes. O número de estudantes que praticam os 3 esportes, essa é mais difícil, hein? Uhum. Essa é mais complexa. Por quê? Nós temos aqui o seguinte, ele falou que 30 pessoas. Não tem nenhuma do lado de fora, porque pelo menos uma elas praticam. Certo? Você nunca consegue começar um diagrama por só, quem pratica judô, natação e basquete. Não, você tem que começar por dentro. É quem pratica os 3, aí depois, quando você tem esse número, você subtrai para achar esse, subtrai para achar esse, subtrai para achar esse. Aí do total, você subtrai esses 3 aqui para achar o que fica aqui. A lógica do diagrama de Venn é essa. Só que aqui ele foi sacana, porque ele falou assim, há pelo menos 10 estudantes, que praticam pelo menos 2 esportes. Uhum. Há 10 que praticam 2 esportes. Quem pratica 3 esportes também está incluso nesse jogo, tá? Tá. Há 10 estudantes praticam pelo menos, porque ele falou que é pelo menos, então quem pratica 3 também tá ali. Então aqui, ó, nessa parte toda, nós temos 10. Correto? Correto. Nós temos 10. Aí agora a gente tem que preencher aqui fora, ó. A gente quer quem pratica, o número de estudantes que praticam os 3 esportes. A gente quer isso aqui. Uhum. Headline. Cara, tá faltando informação nesse diagrama. 15 praticam judô. Há 10 que praticam pelo menos 2. Essa aqui eu vou fazer o seguinte, para já não perder tempo. Uhum. Eu vou pular ela e depois eu volto. Porque às vezes as questões tá faltando dados. Esses problemas de diagrama de Venn, eles são assim: judô, natação e basquete. Aí ele fala quem faz judô e natação, quem faz judô e basquete, e quem faz basquete e natação. Ele te dá as informações de 2 em 2. Uhum. E aí fala também quem, por exemplo, a quantidade que está fora, que não pratica nenhum, e te pede a informação de quem está dentro. Porque essa parte alaranjada aqui, ó, é um X, um Y e um Z, que eu preciso saber para fazer a partezinha amarela. Uhum. Existem 2 coisas que eu sempre falo para os meus alunos. Existe a gente não está enxergando e existe a questão necessitar de anulação. Aí, às vezes, olha o que acontece. Ninguém reclamou, ela não vai ser anulada. Uhum. Aí você tá olhando o gabarito lá e tá se matando para fazer a questão, perdendo horas da sua vida. A questão não foi anulada, não é porque ela é justa, é porque ninguém viu o erro. É muito importante você pedir um professor de matemática para corrigir sua prova, principalmente se você ficar na tábua da beirada, porque sempre cabe recurso. Essa é 99% das provas tem, mas ninguém entra. Esse do IBGE que eu fiz, anularam só uma de matemática. Mas você já reparou que sempre tem uma e geralmente é de matemática? Sim. É porque matemática... Matemática e português também.
pula no lugar errado, você muda a interpretação da questão Uhum. e você vai para outra direção. Aí o que acontece? Se algum aluno veio reclamar, beleza, né? Se for justo, eles anulam. Se não, eles não anulam, porque ninguém viu. Uhum. E tipo, tem concurso que mesmo estando errado, eles não anulam. Por exemplo, eu tô falando com você, mas tô olhando aqui para ver se eu acho. O concurso do IBGE, do Enem, ele não anula. Uhum. Você pode falar que tá errado, pegar o Papa da matemática, eles fingem ego e não anulam. Porque rebaixa um pouco o nome da banca examinadora, ficar anulando, sabe? Eles Porque, falaram tipo assim, que esse ano parece que vai ter a Sebrasp também. Vai ser na redação, pelo menos. Mas isso que esses exercícios também servem para o Enem, porque eu também vou fazer o Enem. certeza. O Enem nunca anula, cara, é impressionante. Aqui não tem mais, pelo que eu tô vendo, de Conjuntos. diagrama de Venn, mas deixa aqui comigo que eu tenho. Eu pego aqui uma dos meus alunos. Todas as questões de continhas. Isso aqui é de colégio técnico, é nível de 9º ano, mas assim, é muito bom para quem vai fazer concurso. É um pouquinho até além. Assim também, às vezes costuma cair o diagrama de Venn sem um problema, mais matemático, mais simbólico. Aqui tá vendo outro, ó, pra gente ver o que é interseção, o que é coisa. Mas para concurso público adulto, digamos assim, eu acho que é menos provável, porque eles querem um contexto de vida real, né? Ninguém quer saber isso aí, não precisa saber na vida real. Mas resolver um problema daquele tipo lá, talvez você precise, né? Na vida prática. Olha esse aqui. Esse aqui é uma pegadinha tão maligna. É a diferença do i e do ou. Você tem que estar muito esperto. Ó, dentre os alunos de uma turma, considere M o conjunto daqueles que gostam de matemática, G os que gostam de geografia e P os que gostam de português. Assim, o conjunto dos alunos que não gostam de geografia, mas gostam de matemática ou português, é corretamente explícito em qual das alternativas. Então, é um caso desse aqui mesmo, né? É um problema de diagrama de Venn. Não é numérico, é só raciocínio lógico. Não tem que fazer conta. Então, português, matemática e geografia. Aí ele foi e falou assim, ó, assim o conjunto dos alunos que não gostam de geografia. Quem não gosta de geografia é o pessoal que está dentro dessa bola azul. Você não pode pegar eles. E gosta de matemática ou de português. Então, nós estamos falando desse pessoal aqui, ó, que é o pessoal que gosta só de português, português e matemática, e só matemática. Então, é importante você saber de qual parte do diagrama está falando, certo? Certo. E aí a gente vai representar por qual? É o conjunto G menos a união de MP. Vamos ver, a letra A, o que a letra A significa no diagrama? Isso é o que a gente quer. Vamos ver, deixa eu fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, diminuir, para a gente poder ver o que a letra A está falando. Isso é o que a gente quer. E aqui na letra A eu vou ver o que é que está falando. Ó, G menos, eu vou pegar tudo do G e vou retirar a parte da união de português com matemática. O G é isso. Se eu retirar a parte que é a união de português com matemática, é tudo que tem português e matemática. Então eu tenho que tirar, porque isso aqui é uma subtração, matemática unido com português. Uai, não, né, João? Nossa, mas essa questão é muito difícil para pensar assim, em pouco tempo. Ela é uma questão chata mesmo. Quer ver? Eu vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar esse pessoal aqui. Então é aquilo ali, a letra A é isso. Geografia menos isso. E olha só para você ver. Ele falou que não gosta de geografia. Então não tem que pegar geografia e tirar ninguém. Porque se você pega geografia e tira alguém, vai sobrar uma galera da geografia. E ele falou, não quero ninguém que goste de geografia. Ou seja, a letra A e a letra B, elas são obrigadas a estarem erradas de qualquer forma.
Então, aqui não faz sentido a A e a B. Agora, vamos ver, então, a C e a D. Aqui, a C e a D, elas fazem mais sentido, que você está pegando um pessoal e está tirando geografia. Faz muito mais sentido você tirar a galera de geografia do que pegar o povo de geografia e tirar a gente. Entendeu a diferença? Aí, olha só, a letra C é pegar a interseção, U de cabeça para baixo significa interseção. Não sei se você chegou a ver essa parte. Então, ó, eu pego a interseção de matemática com português e tiro geografia. Matemática com português é isso, que é a bolinha do P com a bolinha do M. Aí eu tiro geografia, eu tiro isso aqui, vai sobrar só esse pessoal. Isso aqui é o I da questão. Se fosse I aqui, ia estar correto. Porque olha só, você fala assim, ó, o conjunto dos alunos que gostam de não gostam de geografia, mas gostam de matemática e português, é esse pessoal aqui. Aí estaria certo, mas é ou. Então é o que eu falei com você, a diferença do I e do ou na matemática muda tudo. Então aqui a correta é a D, ó, é unir português com matemática, deixa eu escolher outra cor aqui para não dar problema. É unir português com matemática e tirar a geografia. Então eu venho aqui e tiro o que está dentro de geografia, pronto, é o que eu tenho ali. Entendeu? Uhum. Então, assim, são questões... essa aqui é uma que eu acho que poderia cair no concurso público. Por quê? Porque ela não tem que fazer conta. Entendeu? E os concursos, eles estão cada vez mais assim. Eles estão te falando assim, olha, não precisa fazer tanta conta. Você precisa mais usar o raciocínio lógico. O raciocínio lógico é isso. Ter uma interpretação matemática das coisas, mas sem precisar fazer conta. Tem uma aqui boa também, que é parecida com aquela da vacina, que é dos garotos que comem frutas. Deixa eu ver se ela tá aqui. 2012. Provavelmente eu não vou achar, mas eu lembro ela de cabeça. Era assim, ó, falava, tem 25 alunos que comem fruta. 25 comem fruta. E 50 comem doce, um exemplo. 10, peraí, deixa eu pensar. 20 não come nada. Nem fruta, nem doce. E aí foram entrevistados, por exemplo, 75 pessoas. Então, quanto come as duas ao mesmo tempo? Então, você tem um problema. 75 pessoas foram entrevistadas. 25 fala que come fruta, 50 fala que come doce e 20 fala que não come nenhuma, nem fruta, nem doce. Então, você vai fazer o diagrama assim, ó. Você coloca as bolinhas da fruta, do doce. Esse retângulo é para mostrar que tem gente fora desses dois. Fruta, doce. Aqui 75. Você começa por aqui, ó. Por quê? Porque você não tem a informação daqui. Essa é a informação que ele quer. Ou você começa por dentro ou por fora. Como aqui ele já te deu que 20 não come nada, você vai ter que trabalhar aqui dentro com 55 pessoas. Porque 75 menos 20. Certo? Se eu fizer uma continha aqui, ó, de 25 mais 50, que é quem falou fruta e quem falou doce, tá dando 75. Só que eu sei que é só 50 que tem que pôr ali dentro. É porque o excedente é que tá no meio. Então eu faço 25 mais 50, 75. Aí eu tiro esse 55, que é o que vai realmente entrar aqui na conta no meio, e dá 20. Então tem que ser 20 aqui no meio. Ok? Ok. Como ele falou 25 frutas, você já pôs 20 aqui, aqui tem que ser 5, para fechar os 25. E doce 50, então aqui tem que ser 30. Aí você sempre confere para você não errar. 20 com 30, 50, o doce tá certo. 5 com 20, 25, a fruta tá certo. 20 não come nenhuma, tá certo, do lado de fora. Somando tudo, ó, aqui tá dando 50, 75, que é o total. Aí ele pode te fazer várias perguntas com relação a isso aqui. Ele pode falar assim, quem não gosta de fruta? Quem não come fruta? Quem não come fruta é esse pessoal aqui e esse aqui. 50 pessoas. Porque a gente tem mania de esquecer que tem uma galera aqui fora que não come nada, então ela também não come fruta, ok? Ok. Se ele falar assim, quem come só um tipo de coisa, é isso aqui e isso aqui. Porque esse de fora não come nada e esse aqui come duas. Então quem come só um, quem escolhe uma única opção sempre é 35.
Se ele perguntar assim, quantas pessoas comem as duas? Aí é 20. Certo? Quantas pessoas comem só doce? É 30. Quantas pessoas comem só fruta? É 5. Então, ele pode te fazer todas essas perguntas. Certo? Certo. É possível ele fazer tudo isso. Deixa eu pegar aqui problemas. Eu acho que vai ser difícil eu achar na minha lista, que ela não está organizada muito com essa cabeça de concurso. Vou pegar um PDF qualquer, só para a gente treinar mais um pouquinho. Lista de exercícios conjuntos. Ah, eu peguei essa lista também. Essa aqui. Se os alunos de escola soubessem que os professores sempre pegam isso na internet, eles tiravam total nas provas. Tem como, né? Você vai pegar um negócio ali para adiantar. Pronto. Uma classe de 30 alunos, 16 gostam de matemática e 20 de história. Já tá dando 36, tá vendo? O número de alunos da classe que gostam de matemática e de história é... Aí aqui que tá o lance. Tá vendo esse no máximo e no mínimo? Pegadinha também. Porque ele não falou sobre quem não gosta de nada. Afinal de contas, você não é obrigado a gostar nem de história nem de matemática. Então, aqui fora, pode existir um número também. História, matemática. Aí, olha só. Quando eu somo dá 36, então eu tiro 30, dá 6, né? Então, aqui 6 pode ser o pessoal que está aqui. Se eu trabalhar com a hipótese de nenhuma pessoa não ter pelo menos escolhido uma das duas. Agora, se eu tivesse escolhido, vamos supor, 5 falou que não gosta de nenhum. Então, eu ia ter que trabalhar aqui no meio com 31 pessoas. Aliás, se 5 pessoas não gostam de nenhuma e era 30 alunos, então eu vou ter que trabalhar com 25 aqui. Ok? Aí, vamos supor, 16 com 20 dá 36. Então, 11 pessoas ia ter que gostar aqui no meio. Ou seja, eu tenho que raciocinar os piores casos. Então, vamos pensar no primeiro cenário. 0 pessoas falaram que não gosta de nenhum. Não tem ninguém que não gosta. A pessoa escolheu pelo menos uma das duas. Então, como eu tinha 36, somando aqui, e só tem 30 alunos, então eu tenho que colocar 6 aqui. Ok? Ok. Aí fica matemática 16, fica 10, história 20, então fica 14. Aí fechou a conta bonitinho. Esse é o meu primeiro cenário. Agora, se eu pensar que, vamos supor, uma pessoa escolheu aqui, não gosta de nenhuma. Então, agora eu vou ter que ver. Se uma pessoa não gosta... Deixa eu parar aqui para nós confundirmos. Uma pessoa não gosta. Então, eu vou ter que trabalhar agora com 29 alunos que gostam, né? 29 alunos. Se eu somei aqui, ó, 16 com 20 dá 36, se eu subtraio 29 dá 7. Então, esse 7 tem que entrar aqui. Ou seja, no mínimo, porque aqui, se eu aumentar para cá, eu aumento aqui no meio também. Então, no mínimo, 6 alunos tem que gostar das duas. O número de alunos dessa classe que gosta de matemática, no mínimo 6, porque é o caso mais extremo de nenhum ter escolhido não gostar de nada. Aí, aqui é raciocínio lógico. Porque você tem que pensar nesse extremo. Certo? Certo. E assim, como tem, sei lá, você, no mínimo e no máximo, aí você fica confuso na hora, né? Você fala, será que é no mínimo? A gente faz umas fanfic na hora da prova, né? A gente fica assim, interpreta errado, né? Confunde, é comum. Ainda mais sob pressão. Aqui tá muito teórico essa parte aqui, isso eu acho que não cai em concurso. O que cai é realmente problema. Vamos pegar aqui essa. 35 estudantes estrangeiros vieram ao Brasil. 16 visitaram Manaus, 16 São Paulo, 1 Salvador. Manaus, São Paulo e Salvador. Desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo então aqui tem que tomar cuidado, que a questão ela é para te jogar no buraco. Ó, desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, quer dizer, dos 5 que ele mencionou aqui, 3 visitaram também São Paulo. Ou seja, 3 pessoas visitaram as 3 cidades. É o que
que eu tô entendendo aqui do rolê. É 3 que tem que ficar no meio, né? Beleza. Aí falou assim, ó, desses estudantes, 5 visitaram Manaus e Salvador. Então, Manaus e Salvador é 5 que tem que ter. Se 3 foram também para São Paulo, então aqui tem que ser 2, ok? Não, peraí, Manaus e Salvador, que ele falou? Manaus e Salvador. Manaus e Salvador é aqui, ó. Porque o Salvador é esse, né? É. Então aqui tem que ser 2. Agora, ele não falou nada aqui. Nada aqui. São Paulo e Salvador, né? Isso. 35 estudantes vieram ao Brasil. 16 Manaus. 16 São Paulo e Salvador. 5 visitaram Manaus e Salvador. E desses 5, 3 visitaram também São Paulo. O número de estudantes que visitaram Manaus ou São Paulo foi de... Nossa Senhora. Deu muito pouca informação pra gente preencher aqui. Olha só, aqui, isso aqui é 5. Aí ele falou que 16 visitaram Manaus. 16 São Paulo e 11 Salvador. Como é que eu vou saber o número de estudantes que visitou São Paulo ou Manaus? Porque São Paulo ou Manaus é isso aqui, ó. Deixa eu pegar outra coisa. São Paulo ou Manaus. É toda essa galera. Então é só quem foi única e exclusivamente em Salvador que a gente tem que tirar do negócio. Entendeu? Porque tem 35 pessoas. Só aquelas que escolheram somente Salvador. E ele nem falou se teve gente que não foi para nenhum dos destinos. Olha para você ver, ele omitiu essa informação. Né? Porque pode ter vindo 35 pessoas e alguma ter ido só para Belo Horizonte. Ele não falou nada. Ele tinha que ter falado. Né? Sabendo-se que eles escolheram pelo menos um dos destinos. Igual no outro exercício, o raciocínio era a gente pensar se não tinha gente que não tinha ido. Aqui ele não falou nada. Deixa eu analisar as alternativas ali, só para eu ver. Salvador foi 11. Aqui. Ele deu números fechados. Ele não deu essas hipóteses da gente pensar nos extremos e tal. Vejamos. O que nós vamos fazer? Alternativas aqui para eu poder analisar. Se foram 11 que visitaram Salvador, eu precisava saber aqui, ó, esse número para eu poder falar quantos que foram somente Salvador e fazer a subtração. Partindo do pressuposto que foi 0, que eu tenho que tirar alguma fonte de algum lugar. O cara não deu, vou pensar que aqui é 0. Então, 11 pessoas que é Salvador, eu vou subtrair 5, vai ficar 6 para cá. Então, 35 pessoas, menos essas 5, que é o que eu não quero, vai dar, menos essas 6, desculpa, vai dar 29, que é a resposta da letra A. Porém, isso não está correto. Pode até ser a resposta do enunciado, mas se fosse uma questão de concurso, ela tinha que ser anulada. Dá uma olhada aqui se tem gabarito. 27. Tem no final. 27, gabarito. Ele deu só até a 11, não é possível. Foi só até a 11. Não, mas espera aí, qual que é o número da questão mesmo? Ah, tá, tem um outro aqui, eu acho. Gente, como é que pode? O povo faz uma lista e não põe o gabarito. 13. Não, é a 13, não, é a 27. Peraí. É 27 o número da questão. Tem, não, olha. Ah, tá, porque eu acho que aqui é a resolução. Não. Eu não, acho que não tem. Só tem o gabarito dessa partezinha ali. Mas isso que eu falei com você faz sentido, não faz? Faz. Tipo assim, você tem que trabalhar com o que você tem na mão. Ele não falou quem foi só para São Paulo e Salvador. Ele não falou se teve gente que não foi para nenhuma das 3 cidades. Ou seja, isso aqui numa prova de concurso era cair e ser anulado. Sem chance disso aqui não ser anulado em concurso. Ainda mais as pessoas estão com sangue no olho numa vaga. É igual quando alguém quer te processar, pisou no seu pé, está sendo processado. Assim. Sem chance de não ter. Vou mandar para você, então, depois que eu fizer o concurso, viu? É bom você pedir uma
opinião do professor mesmo, sem brincadeira. Quando chega a prova do Cefet, eu resolvo no outro dia. Porque se tiver recurso, tem que entrar logo. Tem até as horas que você tem direito de entrar. Num colégio, tem 120 alunos. Num colégio, verificou-se que 120 alunos não tem pai professor. 130 alunos não tem mãe professora. 5 alunos têm pai, mãe, professores. Qual é o número de alunos do colégio? Sabendo que 55 alunos possuem pelo menos um dos pais professor e que não existem alunos irmãos. Olha que problema besta, né? Tem uns contextos que é muito idiota, gente, pelo amor de Deus. Ó, você pode ter pai e mãe professor ou não ter nenhum, né? Mãe, pai. Ó, verificou-se que 120 alunos não tem pai professor. 130 alunos não tem a mãe professora. E 5 alunos têm pai e mãe. Aqui essa informação é a primeira que a gente quer. Certo? Certo. Qual é o número de alunos do colégio? Sabendo que 55 possuem pelo menos um dos pais professor e que não existem alunos irmãos. Pelo menos 55. Sabendo que 55 possuem pelo menos um dos pais professor. 55 tem que estar aqui nesse meio, então, porque se eles têm ou o pai ou a mãe professora, né? Eles têm que estar aqui, ó. Aqui tem que dar a soma 55. Certo? Certo. Vamos pensar o seguinte. Nós vamos ter que fazer umas equações aqui. Vamos chamar x aqui e y aqui. Certo? Ele falou assim, que 120 não tem pai professor. Quem não tem pai professor é esse pessoal aqui, mais o pessoal que não tem nada. Que eu vou chamar de Z. Certo? Então, se eu somar x mais z, vai dar 120. Ok? Porque não tem pai, é essa galera daqui e daqui. 130 não tem mãe professora. Então, y mais z é quem não tem a mãe, que é o pessoal que só tem o pai ou que não tem nenhum dos dois. É igual a 130. E a gente sabe que pelo menos 55 alunos possuem um dos dois professor. Então, se eu somar x mais y mais 5, tem que dar 55. X mais y mais 5 tem que dar 55. Ou seja, só o x mais o y tem que dar 50. Correto? Correto. Aí aqui, ó, eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então, dá para resolver, apesar de ser um pouquinho mais chato. É um sistema, não é? É um sistema de equação, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Vai ter que ser uma substituição. Deixa eu ver. Aqui, ó. Na A, se eu isolar o x, ele fica 120 menos z, correto? Que eu passo o z para cá. Aí eu junto ele com essa equação aqui, ó. Deixa eu ver se eu... Essa aqui, eu vou substituir o x. Aí eu vou ficar com z. Ah, tá. Aqui, ó. Eu vou pegar a terceira equação e tirar o x e vou colocar que é 120 menos z. Certo? Aí eu junto com essa aqui para poder resolver ela. Se eu juntar isso aí, já vi que o z cancela. Porque olha só, se eu somar as duas, você lembra como é que resolve isso aqui? Sistema de equação? Não. Só lembro que é um sistema. Mas você tá conseguindo acompanhar o que eu tô fazendo? Tô. Tá. Porque aí agora eu vou fazer o que chama de método de adição, que é somar aqui para cortar. Menos x com menos z com mais z corta. Y mais y fica 2y. 130 mais 50, 180. E o 120 que está somando aqui vai mandar para lá subtraindo. Vai passar para cá subtraindo. Certo? Certo. Aí vai ficar assim, ó, y é igual. Isso aqui está dando 60 e o 2 que está multiplicando passa dividindo. Então o valor de y é 30. São 30 pessoas. Então aqui, ó, 30. Pronto. Aí agora eu descubro aqui, o x tem que ser 20, porque o x mais y tinha que dar os 50 para fechar em 55, não é? Isso. Aí agora a gente descobre por aqui, ó. Ele falou assim, ó, eu já sei o x e já sei o y, então falta o z, né? Se o x é 20, mais 100 para dar 120. Então aqui, ó, tem que ser 100. Ok? Ok. Aí agora a gente sempre confere para não dar BO. Ele falou o seguinte, vamos ler tudo de novo. No colégio tem 120 alunos que não tem o pai professor. Tá certo, porque tem 20 que tem só a mãe e 100 que não tem nada. Beleza.
130 não tem a mãe professora, porque tem 30 que tem o pai, tem 100 que não tem nada das 130. 5 alunos têm pai e mãe, correto? Qual é o número do colégio? Sabendo que 55 tem pelo menos um dos pais professor. Então, 55 tem, porque tem 50 que só tem o pai ou a mãe, 5 tem os dois, certo? Aí é só somar tudo que a gente fecha o número aqui. 55 mais 100, 155, resposta da letra D. Ok? Ok. E aí, Natália, né? O que você achou? Eu gostei da aula, mas eu tô percebendo que tenho dificuldade ainda. Sim. Mas eu acho que a dificuldade é o seguinte, claro que você vai ter dificuldade, porque você não está estudando matemática há mais tempo, né? Isso. E isso é fato. 15 anos que eu estudo matemática. Matemática é treino. Mas eu percebo que você tem raciocínio lógico. Porque, é claro, eu faço aula com pessoas de diferentes estilos. Tem gente que não entende, entendeu? A minha mãe, por exemplo, ela é assim. Ela odeia tanto matemática, num nível tão surreal, que ela tipo assim, ela tem trauma. Ela não fala, não quero nem saber, não fala que eu entro em crise de pânico. Eu já tentei casa de ferreiro, espelho de pau, né? Mas eu acho que você tem um raciocínio bom, você consegue acompanhar. Eu tenho vários vídeos no meu canal, eu te mandei eles lá. Eu acho que com a aula de hoje você consegue acompanhar bem as coisas que eu falei, porque como eu trabalho com adolescente, eu falo num linguajar mais diferenciado com eles, porque são mais, né, criança, enfim. Mas eu sempre vou num nível mais rápido, porque eu trato eles como concurseiros. Então, com essas coisas que eu te falei, se você pegar aqueles vídeos lá, você vai conseguir praticar bastante. E aí, depois, se você quiser, a gente faz mais uma aula, você vê aí o que você acha. É isso que eu ia combinar com você. Eu vou te dar a resposta ainda essa semana, porque quem está pagando para mim, minha tia, está pagando para mim as aulas. Aí ela estava pagando para mim para eu fazer uma aula por semana. Aí isso que eu ia te falar, se eu comprar o pacote, eu posso fazer uma aula por semana? Pode, você pode fazer da forma que você preferir. O tempo aí você vai administrar. Eu tenho muita coisa no meu canal, que é gratuita, que eu vou te enviar. Isso vai te ajudar bastante. Então você vai assistindo os vídeos que eu te mandei, vai pausando, fazendo junto. Você já vai entender muita coisa. Porque o meu público é o público, o nível dessa prova que você vai fazer é o nível dos meus alunos. Então eu tenho muito vídeo lá no canal que vai te ajudar. Entendeu? Ok. Você vai assistindo e a gente vai combinando. Ok. Então é isso. Até a próxima, então. Vou te mandar o link da aula aí daqui a pouquinho. Tá bom, então. Obrigada. Tchau. Nada. Tchau.